Guys, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o futuro de Charles do Bronx na categoria dos leves. O que o brasileiro precisa fazer para ter uma nova chance pelo título? Será que ele aparece no UFC Rio? Quem será seu próximo adversário dentro do octógono? Depois de viajar até Abu Dhabi para fazer a disputa de título que encabeçou o histórico UFC 280 na casa do rival Islam Makhachev, que é russo, mas contou com apoio massivo do público local, Charles precisa sentar com a sua equipe e arquitetar seu futuro de forma cuidadosa. Makhachev, vencedor do confronto, já tem até sua primeira defesa de título projetada para fevereiro contra Alexander Volkanovski na Austrália. A derrota de Charles partiu o coração do Brasil, a expectativa passou longe da realidade, o brasileiro foi abalado na trocação, não conseguiu se encontrar na distância, foi derrubado pelo russo mais de uma vez, mostrando a força do wrestling de Makhachev contra o seu jiu-jitsu e principalmente teve exposta mais uma vez a brecha técnica em pé que o público temia que lhe trouxesse problemas. Um novo knockdown fez cair diante do russo que não hesitou na hora de mergulhar na sua guarda e encaixar a finalização que lhe deu o título. Derrota dura que machucou o coração do público brasileiro, mas não há motivo para pânico. O Charles tem tudo para dar a volta por cima. O Charles é jovem, tem talento e já fez esse caminho de redenção antes. Então agora a gente vai falar sobre as opções que o Charles tem para o seu futuro. Para começar, para quem não viu, o Charles falou logo após o UFC 280 que ficaria muito feliz se a organização desse a ele a chance de voltar a lutar já no UFC Rio. O evento de 21 de janeiro, que marca o retorno do Ultimate ao Brasil, precisa muito de um nome como o do Charles. Davidson Figueiredo versus Brandon Moreno e até mesmo se Amanda Nunes for confirmada nesse evento, é um cenário que não sustenta a moral do show. O UFC precisa de um nome forte, eles precisam de Charles do Bronx. A questão é que, número 1, depois de fazer 5 lutas em menos de 2 anos, algo raríssimo para um lutador do nível do Charles, que foi campeão, será que não é o momento do brasileiro segurar a onda, botar a cabeça no lugar e voltar um pouco mais à frente? Uma nova derrota o deixaria ainda mais longe da disputa de título. Número 2, se o Charles quiser muito lutar no UFC Rio, é o momento de bater na mesa e pedir alto, porque depois de ir até a casa dos seus inimigos só para agradar a organização, não é o momento de facilitar a vida do UFC. Ele tem que aprender a dizer não. Um parênteses, a revanche entre Hiri Prochazka e Glover Teixeira foi confirmada essa semana para acontecer em Las Vegas. Por que não no UFC Rio? O tcheco bateu o pé, esticou a corda até onde deu e conseguiu evitar defender o título na casa do Glover. E sendo bem honesto, o Charles não tem que pensar no UFC Rio. Se a ideia dele nesse momento é voltar o quanto antes à discussão da disputa de cinturão na categoria dos leves, ele tem que fazer parte do card de Perth na Austrália em fevereiro, o mesmo card que terá Islam Makhachev contra Alexander Volkanovski pelo cinturão na categoria dos leves. Esse evento acontece 3 semanas depois do UFC Rio. É claro que por um lado o Charles já merece há muito tempo lutar diante de seu público, lutar no Brasil. Ainda mais depois da derrota contra Islam Makhachev, nada melhor do que ser abraçado pelo público brasileiro para recuperar a confiança e a moral. Mas é algo que precisa ser decidido com cuidado, eu explico. Número 3, o Charles tem 2 opções decentes, eu não diria nem opções boas, para o seu futuro seja na Austrália ou lutando no UFC Rio. São elas, Beneil Dariush e Rafael Fiziev. O Dariush também lutou no UFC 280, atropelou Matheus Gamrot, inclusive com os knockdowns mais desmoralizantes dos últimos tempos e venceu na decisão, chegando a 8 vitórias consecutivas na categoria dos leves. Ele tá na cara do gol, então por que raios ele vai vir até o Brasil enfrentar o Charles, número 1 do ranking, correndo um risco enorme de perder e ver a chance pelo cinturão ir pelo ralo, sendo que 3 semanas depois tem Makhachev versus Volkanovski que ele pode esperar. Se for para viajar para algum lugar do mundo, o Dariush vai querer viajar para a Austrália, onde acontece, como eu falei, Makhachev versus Volkanovski para ser lutador reserva dessa disputa de cinturão. Não é 100% garantido, mas deu certo pro Volkanovski. O Volkanovski estava no UFC 280 como plano B e acabou a noite dentro do cage marcando sua luta contra o Makhachev. Então, na minha opinião, vai ser muito difícil convencer o Dariush a enfrentar o Charles dentro do Rio de Janeiro. A boa notícia é que o Dariush nessa semana abriu as portas para enfrentar sim Charles do Bronx, porém na Austrália. Olha aí o que eu tô falando para vocês, se o Charles quiser continuar na briga, na corrida pelo título, ele tem que lutar nesse card e não no Rio de Janeiro. Caso contrário, ele pode acabar perdendo espaço. O outro nome seria Rafael Fiziev, que vem de 6 vitórias consecutivas, é o 6º colocado no ranking oficial da categoria dos leves e já declarou que está disposto a vir até o Brasil só para enfrentar o Charles do Bronx. Então, a princípio, aparentemente o cenário é esse, o Charles pode escolher entre enfrentar no Rio de Janeiro o 6º colocado no ranking oficial da categoria dos leves ou então enfrentar o 4º colocado em fevereiro na Austrália no mesmo card de Makhachev versus Volkanovski. O que vocês escolheriam? Repetindo, se essa for a vontade do brasileiro, eu acho mais do que justo o Charles do Bronx ter o direito de lutar
lutar no UFC Rio. Depois de tudo que ele fez pelo UFC nos últimos tempos, nada melhor, especialmente no momento como esse, ele poder lutar diante do seu público. É algo que faria muito bem a ele, mas a questão que eu levanto aqui é essa: será que uma vitória contra Rafael Fiziev no UFC Rio o deixaria tão mais próximo de uma chance pelo cinturão, sendo que Rafael Fiziev não é necessariamente essa moleza toda? Muito pelo contrário? Já comenta aí embaixo o que vocês acham. Coutinho, mas e do Bronx versus McGregor? Não pode acontecer no UFC Rio? Esquece, o irlandês não está sendo nem testado pela USADA. O Dana White confirmou isso na coletiva após-evento no UFC 280. Isso significa que, se o Conor voltasse a ser testado hoje, ele só estaria liberado para voltar ao octógono em abril do ano que vem. Ele precisa completar 6 meses de teste pela USADA para voltar a lutar no UFC. Coutinho, mas e o vencedor de Michael Chandler versus Dustin Poirier no UFC 281? Eu acho honestamente que esse se encaixaria muito melhor. É uma luta que faria muito mais sentido para o Charles. O problema é que esses dois caras se enfrentam em novembro. Janeiro ou fevereiro ficaria muito em cima para esses caras. Só se eles finalizassem a luta, ou Chandler ou Poirier vencessem de uma forma muito rápida, e ainda assim teriam que ter a disposição de enfrentar Charles do Bronx ou no Brasil ou na Austrália. Disposição que eu acho que esses caras não terão se vencerem no UFC 281. Ah, mas e o Justin Gaethje? Bom, Justin Gaethje sim, ele tá sem luta, mas ele apanhou pro Charles tem muito pouco tempo e aparentemente não tá com pressa para voltar a lutar. E até o nome de Rafael dos Anjos colocaram na reta do Charles do Bronx para quem sabe uma luta no UFC Rio. Só que para quem não se lembra, o Rafael dos Anjos anunciou que tá subindo para a categoria dos meio médios e vai enfrentar Brian Barberena, já tá com luta marcada para dezembro. Então por isso tudo que eu falei, a princípio as opções que o Charles do Bronx tem na categoria dos leves estão reduzidas a Rafael Fiziev e Beneil Dariush. Mas e aí, eu quero saber a opinião de vocês. Quem vocês gostariam de ver contra Charles do Bronx na sua próxima luta no UFC? O brasileiro deve abrir mão de lutar no UFC Rio para se manter no topo da categoria dos leves, se manter em evidência no topo da categoria dos leves e fazer parte do card que tem Volkanovski versus Islam Makhachev. O brasileiro deve pedir para lutar no UFC Rio, fazer valer o seu direito, participar desse momento que pode ser tão especial para ele e para o público brasileiro, porém aceitar enfrentar um cara menos ranqueado que não necessariamente vai jogá-lo lá para cima, mais perto de uma chance pelo título. Eu quero saber a opinião de vocês, comenta aí.